Para quem nunca tinha visto ainda, né? Essa é a capa do livro, dos textos selecionados de filosofia chinesa 1. Essa aqui é a arte de um artista, que está ali o nome dele no cantinho, o Mai Tu, um artista vietnamita, né? E a gente teve vários debates sobre a capa, né? A gente tinha outras ótimas opções, tá? A gente tinha outras opções, mas especialmente essa capa eu escolhi por duas coisas, né? Primeiro, algo muito importante, pessoal. Isso não é uma obra isolada, nem mesmo do ponto de vista dos textos selecionados de filosofia chinesa dos outros volumes também. Isso aqui faz parte de uma coleção mais ampla, a série Investigação Filosófica, que é um projeto conjunto com pelo menos mais duas instituições, a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal do Amapá. E uma das pessoas que a gente tem um contato mais direto é o Rodrigo Cid, que é um filósofo, professor lá da Universidade Federal do Amapá. E é uma questão muito importante. Qual que é a ideia da série Investigação Filosófica? Existe uma enciclopédia muito usada aqui no Brasil por filósofos, especialmente por quem é da abordagem analítica, mas não apenas, né? Usada por muita gente, que é a enciclopédia Stanford de Filosofia, né? Falando em português. E aí surgiu a ideia, né, de traduzir vários verbetes dessa enciclopédia, que são de vários assuntos, a enciclopédia online, gratuita e enorme, gigantesca em termos de volume de produção. E vocês podem conferir lá, colocar ali no Google série Investigação Filosófica depois dessa live, ou quem estiver assistindo pode pausar, procurar lá que vocês vão ver. Atualmente tem mais de 10, quase 20 já, né? Livros aí com traduções dessa enciclopédia de Stanford. E aí, alguém percebeu, né? Até onde eu sei do início da conversa, o Carlos tem a ver com isso, o Rodrigo Cid também tem a ver com isso. Teve a história de alguns pesquisadores aí que começaram a perceber que se tinha um grande volume de artigos, né, de verbetes ou entradas, como você preferir dizer, de filosofia chinesa lá na enciclopédia de Stanford. Então, o que acontece é que pensamos, vamos traduzir, né? Tem até outras possibilidades de tradução também. Eu já conversei com o Carlos sobre isso também, né, Carlos? Existem outras traduções, inclusive, muito interessantes em outras revistas, outros livros e tal. Mas na Stanford também a gente tinha os direitos, estava algo no fluxo, acessível. A coleção série Investigação Filosófica, em geral, já estava fazendo sucesso, estava tendo uma boa recepção, né? Milhares de downloads aí. Vocês podem procurar saber depois. Então, começou-se esse processo. Beleza. A partir disso, vem um problema aí prático, né? Eu vou dar um salto agora temporal, que é na parte seguinte. Beleza, começamos a fazer, separamos as funções, tivemos toda a organização. Como que organiza essa obra? Aí eu tenho 3 coisas para falar, vou falar o mais breve possível, até porque a primeira delas eu já gastei uma vez 1 hora para falar só dela. Então eu vou falar a versão resumida. Quem quiser ler um pouquinho a mais, está lá na introdução dessa obra, tá bom? A introdução do livro fala esses 2 primeiros pontos. Aliás, fala os 3 pontos que eu vou dizer agora. Primeiro ponto, né, sobre a organização geral do livro. Eu sugiro o leitor, assim como eu acredito que grande parte dos autores conseguiram, em boa medida, outros em menor medida, fazer isso nos textos originais em inglês, evitar 2 extremos, né? O objetivo era evitar um extremo mais antigo, pelo menos desde o século XIX ou até bem antes disso, né? Que é um generalismo orientalista, né? Eu digo antes disso porque desde os processos de colonização europeia em todo o mundo já começa esse processo, mas no século XIX ele toma maior força, sobretudo em língua inglesa, por causa da expansão colonial inglesa, né? E esse termo orientalismo vem do famoso Eduardo Said, né? Que já é bem conhecido no Brasil, pelo menos acredito que quem está me ouvindo conhece. Quem não conhece, procura aí depois Eduardo Said, um livro que se chama Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, né? E basicamente a tese do Said é que esse orientalismo é um discurso colonialista em que europeus inventam um suposto Oriente estereotipado, cheio de, né, de uma série de preconceitos, em que os europeus olham para a Ásia, principalmente, às vezes até para alguns pedaços da África, do jeito que eles querem, né, e de uma maneira que não é real, mas é imaginada. Beleza, sabendo disso tudo, no caso aqui de filosofia chinesa, eu estou sugerindo: evitem um generalismo orientalista. O que significa isso na prática? Evita pegar esse texto e falar, agora eu vou ler os orientais.
né? Agora sim eu vou entender o que os orientais pensam. Não, esse é um texto, são textos selecionados de debate de filosofia chinesa, e mesmo o termo chinês já é grande demais. Quem conhece aí o mundo chinês sabe que tem diversas etnias, diversas línguas, por mais que tenha uma unificação da escrita, mas é um universo muito grande, né? Então saibam que tem uma diversidade. Não se trata de orientais, mesmo chineses é um termo muito grande, né? Existem diversos pensadores já na antiguidade, diversos filósofos, e esse é um grande ponto, né? Então evitar fazer generalizações apressadas, né? Os chineses pensam isso, a filosofia chinesa é desse jeito, é assim ou assada. Calma, peraí, vamos ler os autores e ver o que eles pensam, né? Mas tem um outro extremo. O outro extremo é o singularismo, né? Que depois eu passo a chamar também, em outros ambientes, de singularismo historicista, que é o seguinte: vamos entender exclusivamente o que Lao Tzu, né? Um dos grandes autores, que é bastante citado nesse texto aqui, diz. Então, Lao Tzu disse isso. Então, se não tem a palavra filosofia, se não tem o termo metafísica, se não tem o termo, não sei, filosofia da linguagem no texto dele, então não pode se encaixar. Tem que ser uma leitura estritamente dentro dos termos do contexto histórico do Lao Tzu. Que se a gente for levar para um âmbito mais crítico, nem sei se tem o Lao Tzu mesmo, né? A arqueologia mostra que a obra Lao Tzu demorou pelo menos mais de um século para ser composta. Então não tem um Lao Tzu, né? Teriam vários autores que compuseram essa obra que a gente conhece também como Dao De Jing, mas na antiguidade falava só Lao Tzu, né? E aí que está o ponto. Eu também acredito que insistir nesse singularismo, ou seja, que é a atitude de vamos estudar somente no contexto do autor, somente as palavras do autor, ele também deixa a pesquisa, deixa o diálogo infrutífero, né? Pode até matar o próprio diálogo. Porque aí eu tento falar em termos brasileiros, em termos do século XXI, e não é aceito, e se torna, né, uma situação tensa, né, que não é fluida, como o próprio Lao Tzu pede para ser, né? Então, assim, curiosamente. Então, como é fazer, então? Como fazer? Tópico 2. Ao mesmo tempo que a gente deve respeitar a singularidade chinesa mesmo, a singularidade de cada autor, a singularidade do contexto, com certeza, eu também sugiro que nós saibamos integrar isso que a gente está lendo dos filósofos chineses, as perguntas que eles fizeram, algumas respostas, algumas perspectivas, enfim, qualquer contribuição nas perspectivas atuais, nas perguntas atuais, e não também só encaixar, né? Talvez seria melhor interagir, talvez seria melhor saber dialogar, estabelecer uma relação em que a leitura de obra chinesa se mostra frutífera para o nosso contexto também, para lançar luz, para clarear algo que nos interessa também nesse momento, né? Então é o que eu sugiro, mas está longe de ser unânime, né? Essa é uma discussão bastante aberta, não só internacionalmente em inglês, mas também em português mais ainda, né? Mas eu lanço aqui essas provocações. Para terminar, como é que eu fiz a organização, né? Porque tinha várias possibilidades, pessoal. A gente pensou em qual verbete primeiro for terminando a revisão vai ser o primeiro, a gente pensou em cronologia, só que depois eu mesmo decidi, em conjunto também com todas as pessoas aqui dos outros volumes também, não só desse volume, que esse volume iria ser de discussão temática. Então, não tem nenhum texto de discussão histórica, por exemplo, focado em um autor ou focado em uma época, né? São todos artigos temáticos nesse primeiro volume. Então, só para dar um exemplo claro, começa já com o artigo de ética, traduzido pelo João aqui. Um pouco depois, né? Aliás, o seguinte já é o de filosofia política, também traduzido pelo João, né? E um pouco depois temos o de metafísica, traduzido pela Júlia. E temos vários outros, mas eu vou agora falar um pouco mais direto, tá? Passa por ética, política, metafísica, estudo das emoções pelos próprios chineses antigos, estudo da epistemologia, estudo da lógica, a relação entre filosofia e produção científica, sobretudo técnica mesmo, pelos próprios chineses na história chinesa, relação com filosofia e medicina, são alguns exemplos dos textos que vocês vão encontrar. Por que eu comecei com ética, sendo que se tem uma discussão, por exemplo, de filosofia primeira, desde Aristóteles ali, né, como sendo a metafísica? Eu poderia ter escolhido começar com metafísica. Bem, nos meus estudos, né, quando eu me aproximo da grande maioria das obras chinesas, a discussão do comportamento, como eu devo me comportar, qual que é a ação adequada, qual que é a ação inadequada, como agir politicamente ou não, mas também como agir individualmente, independente da política,
também. Todas essas são discussões centrais que você vai encontrar em quase todas as obras chinesas. Eu disse quase, hein? Por 2 motivos. Primeiro motivo, muitas vezes tem obras como o do Mozi, que fala desse assunto que eu acabei de dizer, que nós podemos dizer que são assuntos éticos, como a gente fala em filosofia, né, universitária de algumas décadas já para cá, talvez mais de um século. Mas você também vai encontrar no Mozi discussões propriamente científicas sobre ótica, por exemplo, né, que não chega nem perto, né, de discussão ética, discussão totalmente técnica mesmo, né, sobre proposições, filosofia da linguagem, outra coisa, lógica. E tem também a Escola dos Nomes, que é focada, como o próprio nome diz, nos nomes, né? É uma escola focada em filosofia da linguagem, em lógica, preocupação de como é que o pensamento funciona, quais são os limites da linguagem, qual é o alcance da linguagem, como é que é a relação entre linguagem e realidade, né? Os nomes e realidade, o debate clássico chinês, que tem várias escolas e que a Escola dos Nomes é a que mais levanta esse ponto. Então, começa com ética. Outra discussão que nasce sobretudo pelo fato de que a filosofia chinesa ela ganha fôlego num período chamado Estados Combatentes, ela nem é criada nesse período e nem para nesse período, mas ela tem uma grande fomentação, ela é bastante instigada e produzida nesse período dos Estados Combatentes, que é um período paradigmático, né? Porque a partir dali se direcionam escolas, entendimentos, compreensões, o que não se deve compreender, o que é errado também, o que é certo, ao longo da história chinesa seguinte, né? E nesse período dos Estados Combatentes, que é mais ou menos entre o século V, aliás, século IV a século III ali, final do século III, antes da Era Comum, então até uns 400 a 200 antes de Cristo, para quem não conhece esse termo que eu falei antes, né? A gente usa o termo antes da Era Comum como termo mais geral. Ocorreu nesse período aí que eu acabei de dizer, 400 a 200 anos da Era Comum, um período de grande produção de intelectual, de modo geral, e técnica também, né? Até pelos motivos da guerra. O período dos Estados Combatentes era um período em que a monarquia já, o poder dos Zhou estava em queda, né? Quem estava no poder ali nos últimos séculos, e os vários estados que eles eram, de alguma maneira, servos, né? Que de alguma maneira obedeciam aos Zhou, começam a querer tomar hegemonia, os hegemonas. E eles, nessa busca por tomar hegemonia, começam a criar uma série de guerras, uma série de disputas. E para os chineses, desde a antiguidade até hoje, o assunto política é muito importante. Então, não é à toa que vocês verão que os verbetes de ética e de filosofia política são enormes, são bastante ricos, mesmo, inclusive, focando mais na antiguidade, né? Então, assim, para finalizar, terão também outros textos, muito grandes às vezes, outros mais sintéticos, sobre vários outros assuntos. Verão uma versão do que os chineses produziram desde a antiguidade, um pouco depois também sobre lógica. Verão uma discussão sobre filosofia e a filosofia e a ciência chinesa, em específico também, um outro texto vai tratar com a questão da medicina. Nós veremos vários pontos específicos, né? Mas eu queria chamar essa atenção para uma certa primazia da ética em filosofia chinesa, que várias escolas trabalham, mas ao mesmo tempo lembrar que eles não param só nesse assunto, eles falam de muitos outros assuntos. Eu queria justamente passar a palavra para o João e para a Júlia, né? Eles veem como eles querem, quem quer falar primeiro, para falar também um pouco disso que eu falei, mas mais aprofundado, né? Como é que foi a experiência deles de tradução, a experiência deles, assim, de... E aí, como é que vocês se relacionaram com os autores também? E o que mais o Carlos também quiser perguntar para a gente, né? Acho que está suficiente, já falei mais de 10 minutos, então vou parar aqui e ouvir nossos colegas.